Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, dia 1º de março, entramos no mês de março. Agora, por volta de 7 horas e 12 minutos em São Paulo, é manhã, temperatura amena, aí por volta de 28 graus, uma sexta-feira. Eu vou usar hoje um artigo de um jornalista chinês, que é o Jim Yan. Durante sua visita a Pequim em 2023, o presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirmou então, ninguém pode impedir o Brasil de continuar a desenvolver o seu relacionamento com a China. Claro. Vamos pensar aí, quem será que ele está pensando? Quem é que pode atrapalhar e prejudicar o desenvolvimento das relações diplomáticas, comerciais, tecnológicas, técnicas do Brasil com a China? Só tem um país no mundo que pode impedir este bom relacionamento, né? Você já deve imaginar qual é este país, né? Com essa declaração aí do Lula, uma nova abordagem diplomática ganhou espaço aí nas relações internacionais que o Brasil desempenhou. Vamos dizer, ganhou um escopo maior, né? E uma maneira diferente também de se pensar a relação entre o Brasil e a China, que é o motivo do meu vídeo de hoje. É pensar a relação do Brasil e da China, e também, naturalmente, dos Estados Unidos. É evidente que o Brasil optou por uma postura, mais agora no governo do Lula, uma postura de não alinhamento ao impasse que existe entre Washington, Estados Unidos, e Pequim, China, buscando o Brasil enriquecer os seus laços com ambas as superpotências. Essa dicotomia aí pode trazer benefícios para a nossa nação aqui. E exige aquilo que nós chamamos aqui de jogo de cintura. Temos de ter alguma habilidade de capoeirista, temos de saber dançar capoeira aí. O jogo de cintura aí é vital frente aos compromissos e às transformações que o mundo aí multipolar exige. Se a nossa proposta é de não alinhamento, posições assumidas aí mais recentemente, isso mostra algumas contradições. Vamos pensar nessa questão, né? Tome, por exemplo, a abordagem brasileira diante da operação especial russa na Ucrânia. Isso gerou descontentamento em Washington, uma vez que o governo brasileiro defendeu desde o começo que se fizesse negociação de paz. Inclusive, ele se colocou como um mediador de se fazer a paz o quanto antes neste conflito. Isso foi percebido aí pelo grande vendedor de armas, pelo senhor das armas, os Estados Unidos, como uma posição ingênua da parte do Brasil. Quer dizer, você querer a paz nesse conflito é ser muito ingênuo. Então você vê que já tem uma divergência aí, né? Depois, em outubro de 2023, o Brasil liderou a iniciativa de um cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU, no que se refere à guerra de Israel contra a população civil da Palestina na faixa de Gaza. Quem é que vetou a iniciativa brasileira de promover o cessar-fogo? De novo, os Estados Unidos. Então veja, o Brasil é uma das poucas potências mundiais que pode se dar ao luxo, né, de poder ter uma posição neutra em relação a certos temas e assumir também uma posição, né, clara, aí, por exemplo, uma posição de promover a paz na Ucrânia e de cessar fogo em Gaza. Então é uma posição forte que retira o Brasil dessa condição de conforto, vamos dizer, de não entrar em temas controversos, né, ou temas que contrapõem, contestam a supremacia, a hegemonia aí do excepcionalismo americano. Ao ser mais enfático aí na defesa de seus interesses, ainda que ele vai contrariar a vontade de antigos aliados, por exemplo, vamos pensar os Estados Unidos como um antigo aliado, né? O Brasil, ele assume aí uma tradição histórica de independência, de não alinhamento automático em política externa.
Isso se manifesta na abordagem atual, né, nesse contexto aí de impasse entre os Estados Unidos e a China. E também isso vai ao encontro do crescente peso político e econômico do Brasil. É muito evidente que o Brasil ele deseja, ele almeja evitar aí uma ordem mundial baseada unicamente na competição econômica, diplomática e militar aí entre as grandes potências. O Brasil aspira a uma ordem multipolar que conceda maior voz às nações, por exemplo, ao próprio Brasil, nas instituições internacionais, o que nos daria aí uma influência global mais inteligente. Na perspectiva brasileira, o surgimento aí de novas potências, a primeira nova e grande potência é a própria China, mas também a Índia, a Turquia, o Irã e outros países. Isso sinaliza a possibilidade de uma multipolaridade, vamos dizer assim, benigna, do bem, caracterizada pela redução do poder concentrado somente a um ou dois players, né? Então você tem um fortalecimento aí da influência das nações que estão em ascensão. Esse posicionamento aí de conceber mais players reflete a história da autonomia diplomática do Brasil e também a busca por uma ordem global mais equânime, mais equitativa, que mais agrega, mais soma, em vez de excluir, né? E de fazer uma conta de menos, né? Onde só você ganha, né? Contudo, o Brasil vai ter de estar muito bem preparado para os ventos, para não dizer tempestades, que se aproximam rapidamente agora no cenário internacional. A postura abertamente favorável do Brasil em relação a Pequim gerou desconforto nas autoridades norte-americanas, especialmente após as críticas que o Brasil fez em relação ao papel do dólar americano como moeda de reserva global. Ele fez durante a sua visita a Pequim. A posição do governo brasileiro é rejeitar a imposição de Washington, enfatizando a busca por relações harmoniosas com os Estados Unidos e com a China. O Brasil, na verdade, o jogo de cintura que eu referi no começo do vídeo, é porque nós não queremos entrar numa nova Guerra Fria, mas essa nova Guerra Fria já está aí, ela já está quente. Daí, então, a necessidade de bem dançar a capoeira, né? Continuando, pessoal, ó, os laços sino-brasileiros, sino refere-se à China, né? Se aprofundaram aí desde 2009, quando o Brasil e a China se uniram para formar os BRICS. Essa aliança aí tem um papel crucial na política externa do Brasil. Ainda que, ultimamente, os BRICS adotou uma retórica e um discurso que pode parecer um pouco anti-ocidental nos últimos anos. Mas é claro que esta crítica vem justamente dos atlantistas, né? Dos think tanks, da mídia ocidental. Os líderes brasileiros veem os BRICS como uma plataforma para elevar a influência do sul global, como eu já fiz aí e abordei aí em outros vídeos, onde eu explico o que é o sul global realmente, né? Ou seja, é preciso criar uma alternativa às instituições financeiras ocidentais, como o FMI e o Banco Mundial, né? Então, as relações econômicas aí entre o Brasil e a China são marcadas aí por transações comerciais, basicamente por transações comerciais. Por exemplo, a China adquire aí 1/3 de todas as exportações brasileiras, incluindo produtos aí, sobretudo como soja e carne bovina. A dependência chinesa, né, desses produtos básicos do agronegócio brasileiro gerou aí um lobby, vamos dizer assim, pró-China no Brasil, dentro do Congresso e também na grande mídia. Sobretudo entre os empresários aí do agronegócio. Então o Brasil fica numa posição assim meio que na corda bamba, né? Então você recebe aí, você vê certas críticas do governo brasileiro junto ao agronegócio, né? E também você vê uma dicotomia, uma polarização, né? Supostamente o agronegócio é uma coisa do bolsolavismo, da direita, da neodireita, né? Ao passo que o governo do Lula ele vê isso com uma certa desconfiança, né? Mas na verdade não é assim, né? Uma vez que, segundo a mídia de direita, o agronegócio é o responsável por pagar as contas do país, né? E também
arrecada, né, aos cofres públicos. Mas o governo atual ele não tem sido negativo ao crescimento do agronegócio, muito pelo contrário, né? O ponto que mais une aí o Brasil e a China, né, são os acordos econômicos aí estabelecidos no âmbito da exportação de produtos agrícolas, portanto. Mas é justamente o que é mais criticado aí, sob certo aspecto, pela administração atual do país. O ponto que é o seguinte, é preciso você conciliar, e aí é que o governo toca nesse ponto, né? Conciliar o grande agronegócio exportador com a enorme importância dos pequenos negócios, dos pequenos produtores, da agricultura familiar, da agricultura local, regional e tradicional, né? Isso é de grande importância, você conciliar as duas coisas, porque senão nós vamos ser uma grande fazenda de exportação. E não é isso que nós queremos ser, nós já somos o maior produtor mundial de alimentos, nós queremos simplesmente ser cada vez mais a comida do mundo, que essa é a função, uma das funções principais do Brasil no disputado comércio de commodities e de bens internacionais aí, do comércio externo brasileiro, né? Então, é preciso entender, o governo não é simplesmente, eu não gostaria de ver o governo atual simplesmente como crítico ao agronegócio exportador. Não, eu gostaria de vê-lo promovendo os dois negócios e buscando dirimir aí as arestas entre o grande negócio exportador e a pequena agricultura familiar, que é de uma importância enorme para colocar alimento na nossa mesa também diariamente, porque você não come só soja, né? Não é só disso que a gente vive, de sorgo, de soja, de ração e de coisas que a gente exporta em grande quantidade, né? A gente tem que ter de tudo, né? De berinjela a mel, a iogurte, tudo, né? Então, continuando, diante de toda a pujança econômica da China, que absorve, portanto, uma parcela significativa aí da economia do Brasil, os Estados Unidos, voltando agora aos Estados Unidos, mantêm uma importância significativa para o Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos, ele é a principal fonte de investimento estrangeiro ainda no Brasil. Quer dizer, ele investe também no Brasil. Ele tem um estoque aí de, vamos dizer, 190 bilhões de dólares. Daí a necessidade do governo brasileiro agir de forma ambígua, né? Não se confrontar com as superpotências. Então, vamos dizer, ainda que o Brasil não esteja perfeitamente alinhado aos interesses das duas principais potências econômicas do mundo, o Brasil consegue êxito em atrair para si os interesses de ambos os competidores. Na verdade, o Brasil tem que fazer o que, por exemplo, a Turquia faz, né? Procurar levar vantagem nessa competição entre os dois, né? Ele não vai se confrontar nem com um nem com o outro e vai procurar tirar vantagens dessa briga entre os grandões, né? Isso pode lhe render bons frutos. Isso é ser interesseiro? Não, isso é ter estratégia geopolítica. Na geopolítica e no interesse de um país, prevalece o interesse do país. Então não é questão que você está sendo maquiavélico, que você está usando a disputa para tirar vantagem. Não, você tem que tirar vantagens, porque é assim que a roda gira, é assim que o mundo avança. Então você tem que desafiar aí e equilibrar as relações com ambas as superpotências, né? O Brasil ele recebe muitas pressões, principalmente dos Estados Unidos, na medida que o Brasil busca cooperação tecnológica com a China. E os Estados Unidos ele tenta, aí, através do seu poder de dissuasão, a impedir o Brasil de fazer certos acordos, né? Então é complicada esta delicada relação, né? O fato é que os líderes brasileiros, ultimamente, inclusive da época do Jair Bolsonaro, que a primeira coisa que eles fizeram foi mandar uma delegação para a China, né? O que foi muito criticado aqui pelo próprio bolsonavismo na época, eu me lembro bem disso. Os líderes brasileiros percebem há tempos a ascensão da China como um fator positivo. Isso proporciona aí um contrapeso aos Estados Unidos, né? E uma certa moderação aí diante do unilateralismo, do excepcionalismo, do destino manifesto aí dos Estados Unidos, né?
Então o Brasil, ao mesmo tempo que ele procura colaborar com a China na geopolítica mundial, ele tenta manter uma flexibilidade, vamos dizer assim, no cenário internacional. O posicionamento aí do Brasil no CELAC, né, na Comunidade de Estados Latino-Americanos, é um posicionamento aí forte, né, e adota uma postura independente diante do conflito na Ucrânia, como nós colocamos, né. Então o Brasil tem um papel importantíssimo aí na América do Sul, né, um papel de grande relevância na nova ordem mundial. O Brasil sinaliza aí que uma integração regional das grandes diferenças que existem entre as várias regiões do Brasil, né? Por exemplo, procurar equilibrar as diferenças regionais, respeitando as culturas locais e tradicionais e regionais de cada região, né? Isso é um ponto central na maneira como o Brasil vai se desenvolver e vai utilizar a questão regional, né? É crucial aí considerar o papel desempenhado aí pelos bancos de desenvolvimento, né, associados a projetos que envolvam a integração regional e a infraestrutura sustentável do Brasil. Por exemplo, não se pode deixar de citar aí o próprio Banco dos BRICS, né? Bom, pessoal, então nós temos que enfrentar esse dilema estratégico aí. Isso não é uma coisa fácil. Agora fica a pergunta: qual é o risco de se confrontar os Estados Unidos? É uma pergunta que deve ser feita, né? Já dizia o Henry Kissinger, recentemente falecido, é perigoso ser inimigo dos Estados Unidos. Contudo, preste atenção, é arriscado você ser seu amigo. Mas, peraí, então é perigoso ser seu inimigo, mas é arriscado ser seu amigo. Sim, porque ele pode te dar uma rasteira, né? Inclusive nos seus próprios amigos, né? Então, uma eventual escolha do Brasil, por um lado, né, por um alinhamento aí, não é uma escolha geopolítica, estratégica, né? O Brasil não tem que escolher entre Estados Unidos e China, né? Porque isso fragmentaria aí os interesses nacionais, né, e deterioraria setores cruciais da nossa economia, né? A melhor estratégia aí é buscar o interesse nacional dentro de uma relação equilibrada com ambos os países, né? Cada qual de acordo com aquilo que pode trazer para nós de benefícios, né? Então é uma postura de acomodação, aí, de adaptação, né? O comércio bilateral tem que ser sempre equilibrado, né? É preciso buscar remover as barreiras comerciais que os Estados Unidos impõem, muitas barreiras comerciais ao Brasil, né? E os Estados Unidos também critica muito a participação, as aspirações políticas do Brasil em organizações internacionais, né? No caso da China, é muito importante, né, que o Brasil vá além do aspecto puramente comercial, né, do aspecto dos negócios, né? O sentimento anti-China ele é promovido aqui pela CIA, né, pelos Estados Unidos, pela mídia atlanticista. No entanto, a gente se beneficia muito de uma cooperação, né, de uma partilha aí de cunho sociocultural, né, de cunho da cultura asiática, da cultura do Oriente. Quer dizer, não é só uma questão que você gosta de Zen budismo e de Lao Tse, né, do Tao Te Ching, o Arte da Guerra, né, são literatura Confúcio, né? A literatura chinesa é riquíssima, quer dizer, não vai se chegar ao ponto de que você vai estudar mandarim, né? Claro, eu gostaria de ter tempo de saber falar chinês, estudar chinês, saber falar mandarim, né? O inglês, we all speak, né? Nós já temos de falar o inglês, né? Então, pessoal, concluindo aí nosso vídeo, a exclusão de um ator em detrimento de outro não é uma opção para o Brasil, né? Quer dizer, então você gosta da Mariazinha, então você tem que desprezar a Aninha, né? Então é complicado assim, né? A busca por uma ordem global multipolar e a necessidade aí de uma transformação constante é a alternativa que melhor protege os interesses estratégicos brasileiros. Então,
O assunto aí já ficou bastante detalhado aí para nossos seguidores, né? E para terminar o vídeo, gostaria de comentar aí que ontem houve uma ação absolutamente bestial, né? Que só pode ser caracterizada como bárbara, né? Como demoníaca, né? Os soldados israelenses lá em Gaza sentiram-se ameaçados por grupos de pessoas que estão famintas na fila da sopa e começaram a metralhar essas pessoas com grande quantidade de mulheres, crianças. Foram mais de 100 mortos ali. É uma coisa absolutamente bestial. Quer dizer, e aí eles dizem que aqueles coitadinhos que estão ali na fila da sopa são terroristas do Hamas. É assim que age este país absolutamente pária, né? Este país que pratica o genocídio contra outro povo, que por sinal é um povo semita, né? Então, se isso é civilização judaico-cristã, eu sou o Gengis Khan, né? Então, pessoal, é o que tínhamos para hoje. Agradeço a atenção de todos. Então, o vídeo hoje foi sobre as relações entre o Brasil, a China e os Estados Unidos. O vídeo de ontem ele ficou indisponível por causa do tamanho do vídeo e não estava exatamente de acordo aí. E por algum motivo ele não teve visualização nenhuma, então ele ficou indisponível. Se você gostou do nosso vídeo, faz um comentário, dá um like, traga um seguidor para o nosso canal novo de mídia alternativa, de mídia independente, de livre expressão e livre pensamento. Obrigado a todos. Se quiser me pagar um cafezinho, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Até a próxima e fiquem com Deus.